Olá, pessoal! Estamos iniciando a aula número 11 de Matemática do 8º ano. E nesta aula, a intérprete Cilândia, o seu professor, você e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre gráficos de barras, colunas, linhas e setores. Então, você já deve ter percebido, que atualmente alguns meios de comunicação, como TV, revistas, jornais utilizam, muitos gráficos para apresentar notícias de forma rápida e clara. E aqui nesta aula nós vamos ver alguns tipos de gráficos utilizados por eles, tá? Existem diferentes tipos de gráficos, mas nesta aula nós vamos abordar, os gráficos de barras, colunas, linhas e setores, tá? Então, mas existem alguns elementos, que são fundamentais em todos esses tipos de gráficos. Um deles é chamado de título, tá? Então, o título ele deve estar presente em qualquer tipo de gráfico, porque o título ele vai informar do que está tratando, aquela apresentação de informações. Então, é muito importante, pessoal, que o gráfico ele apresente de forma clara, tá? As informações que estão sendo tratadas ali no gráfico. Depois vem a fonte, tá? A fonte é outro elemento extremamente importante porque informa de onde os dados apresentados ali naquele gráfico foram retirados. Então, fixa aí bem, tá? Título e fonte são um dos principais elementos de um gráfico. Nós vamos iniciar falando do gráfico de barras. E este tipo de gráfico, ele é muito utilizado para comparar informações obtidas entre si. Então, vamos prestar atenção aqui, dar uma olhadinha, em um dos elementos, do gráfico que nós chamamos de título. O título, ele vai nos dar informação, do que se trata aquelas informações que estão sendo apresentadas no gráfico. Neste caso, falamos aqui da quantidade de transplantes de alguns tipos de órgãos realizados no Brasil no ano de 2017, tá? Olha aqui o outro elemento aqui na parte inferior do gráfico, tá? Que é a fonte. A fonte apresenta de onde esses dados, foram retirados. Aqui nós estamos falando de transplantes, Então, esses dados foram retirados aqui do site, tá? Da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Percebam que quando se trata de site, é super importante colocar aqui a data de acesso, porque como se trata de site, geralmente as informações lá colocadas são atualizadas, tá? Então, isso aqui, a data de acesso é super importante, tá? Então, no gráfico de barras, tá? Essas barras, elas podem ser tanto na vertical, como as que estão sendo apresentadas aqui, tá? Tanto na vertical como na horizontal. E essas barras, elas têm que ter a mesma largura. Então, percebam que elas têm, que elas apresentam a mesma largura, tá? Elas têm a mesma largura. E também a mesma distância entre si. E a altura dessas barras, elas devem ser proporcionais, a altura dessas barras, ela deve ser proporcional à informação que está sendo apresentada. Aqui nós temos 15.242 transplantes, realizados.
transplantes de córnea realizados em 2017. Aqui nós temos ainda um gráfico de barras, só que agora, né, um gráfico de barras múltiplas. Então, esse tipo de gráfico ele é muito utilizado para comparar informações de um mesmo produto. Olha só aqui, ó. Nós temos aqui um outro elemento super importante, presta bem atenção aqui, tá? Super importante no gráfico, é a legenda. Tá? Então, percebam aqui que em azul estão as informações referentes ao ano de 2007 e em amarelo as informações referentes ao ano de 2017. Temos também aqui o título. Percebam, né, que o título eu tenho a informação sobre a produção agrícola no Brasil. Então, estes números que estão sendo apresentados no gráfico, eles estão fazendo referência, né, à produção agrícola no Brasil no ano de 2007 e no ano de 2017. Aqui, ao lado do gráfico, ó, nós temos outra informação que é a fonte. Então, aqui, ó, eu sei que esses dados foram retirados, né, do site do IBGE. Aqui vejam também as informações foram colhidas nesta data, tá? Percebam aqui que eu estou realizando a comparação, né? A comparação de informações sobre o mesmo produto em 2 anos diferentes. Como eu já havia falado, né? Em azul, o ano de 2007 e em amarelo, o ano de 2017. Então, aqui estão as informações, né, da quantidade produzida nesses 2 anos. Então, para o mesmo produto, aqui feijão, aqui milho. Então, quando essas informações são apresentadas assim, eu tenho de forma rápida e clara essa diferença. Por exemplo, aqui no milho, vejam que existe uma grande diferença, né, entre a produção em 2007 e em 2017, que foi muito maior, né, em 2017. E assim também para a soja, né? Uma diferença. Já para o trigo, né? Não houve uma diferença considerável. Então, vocês percebem que aqui, né? Quando eu utilizo gráficos, então eu posso fazer essa comparação de forma rápida e clara. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o gráfico de setores. Um gráfico muito conhecido nosso, né? Que é apresentado aí para divulgar, muitas vezes, dados de uma pesquisa. Então, percebam que, geralmente, né, os gráficos, eles vêm, né, apresentando aqui as informações em porcentagem, né? Só que quando essas informações são apresentadas em porcentagem, elas devem, né, somar 100%, tá? Então, percebam aqui que se eu somar essas 3 informações, né, a porcentagem das 3 informações, eu vou obter 100%. E cada setor desse deve ser proporcional à informação apresentada. E nessas informações apresentadas aqui no setor agrícola, eu tenho que 70%, né, dessa distribuição, desse consumo de água doce, né, corresponde ao setor agrícola, tá? 22% ao setor industrial e 8% ao setor doméstico. Então, outra informação aqui que eu gostaria de destacar, tá? Nós temos aqui a fonte, né, que traz de onde as informações foram retiradas. As informações que estão contidas nesse gráfico foram retiradas do sistema de autoavaliação da eficiência
hídrica, tá? Também disponível em um site. Então, essas informações também são disponíveis em um site. Agora, nós falaremos deste gráfico que também é muito utilizado, né, no nosso dia a dia, que é o gráfico de linhas. Então, ele costuma ser utilizado para representar, né, a evolução dos dados pesquisados no decorrer de certa medida de tempo. Então, esse tipo de gráfico ele é apresentado num plano cartesiano e os pontos, né, se referem aos dados pesquisados, né, aos dados da pesquisa. Então, percebam aqui, vamos iniciar a análise nesse gráfico, apresentando aqui o título, ele traz a informação, né, daquilo que será apresentado. Neste caso, nós vamos falar aqui, neste gráfico, né, da evolução, da proporção da população por idade no Brasil, dos anos 2000 a 2060, tá? Então, percebam que aqui, né, nós temos alguns dados apresentados aqui em porcentagem. Neste outro eixo aqui, esse eixo que está na horizontal, nós temos aqui os dados apresentados em ano, tá? E aqui, na parte inferior do gráfico, nós temos a fonte de onde foram retiradas essas informações. Então, percebam que aqui, né, nós temos duas linhas, tá? Então, duas linhas. A linha, essa linha em rosa, tá? Ela representa aqui 60 anos ou mais, tá? E em verde, até 14 anos. Percebam que de 2000, a projeção aqui, ó, para quem tem de 60 anos ou mais, de 2000 a 2060, o crescimento, né? O crescimento que teve aqui da população mais idosa. E aqui, em 2000 até 14 anos, nós temos aqui, né, um número bem alto. Mas percebam que esta informação, ao longo do tempo, ela vai tendo uma queda, ó, do ano 2000 a 2010. Percebam essa queda, ó, que em 2020, 2030. Percebam que em 2060 haverá, né, segundo essa projeção, uma população de até 14 anos muito baixa comparada com, né, comparada com as pessoas que estão acima de 60 anos, que é será um número muito mais elevado. E nós finalizamos a nossa aula com uma breve reflexão. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Até a próxima aula!